Hoje, dia 28/11, fiz a apresentação, uma palestra magna, no evento da ANS, Agência Nacional de Saúde, sobre inovação no tempo do Uber. O pessoal da comunicação tinha me pedido um videozinho de apresentação do que eu ia falar. E aí eu disse naquele videozinho, a minha promessa é, eu quero uberizar a mente e a alma dos participantes. O áudio completo está aí e eu quero saber se eu consegui. Se você acha que eu consegui, comenta embaixo do vídeo. Vai. Se você quer saber mais detalhes sistematizados sobre o que eu falei na palestra, leia esse livro aqui, ó, Administração 3.0, Por que e como uberizar uma organização tradicional. Embaixo tem o link para você poder comprar o livro. E embaixo eu coloquei também o link para os slides da palestra que eu preparei para o pessoal poder ter uma coisa um pouco mais organizadinha. Senhoras e senhores, para proferir a palestra magna sobre inovação, convidamos o Dr. Carlos Nepomuceno. Doutor em Ciência da Informação da Universidade Federal Fluminense, Instituto Brasileiro em Ciência e Tecnologia, com a tese Macrocrises da Informação. Jornalista, pesquisador, professor, escritor e consultor especializado em Digital Business Transformation. Promove a uberização de empresas. É consultor estratégico no mundo digital desde 1995, com foco no apoio à sociedade a lidar melhor com as mudanças tecnológicas, reduzindo riscos e ampliando oportunidades. Autor dos livros Conhecimento em Rede e Gestão 3.0, publicados pela editora Campos, e Administração 3.0, publicado no ano 2016, entre outros. Obrigado, Alexandre. Aluno, bom dia. A minha promessa no vídeo que me pediram é uberizar a mente e a alma de vocês. No final eu vou perguntar se eu consegui uberizar. Já virei quase um pai de santo, porque eu tenho me dedicado nos últimos 20 anos a estudar o que está acontecendo na sociedade. Fui um dos primeiros a aderir à internet em 1993. Em 1995, 94, eu fui coordenador do primeiro provedor de acesso no Brasil, chamado Alternex. Montei minha empresa em 95, tenho mais de 500 projetos de consultoria estratégica em internet. Então, tenho me dedicado nesses últimos 20 anos, fiz o mestrado, fiz o doutorado, e eu desenvolvi uma teoria sobre o que está acontecendo no mundo. E eu desenvolvi essa teoria, e aí é interessante falar para as pessoas, porque as pessoas têm muitas observações sobre o que está acontecendo, muitas opiniões, mas nós temos muito pouco teorias sobre o que está acontecendo. Eu vou defender aqui, toda teoria é uma hipótese, e que você vai ter que sustentar essa hipótese, vai apresentar dados, informações, situações em que a gente tem prognósticos. O que eu quero trabalhar com vocês é a ideia de criar prognósticos. Nós estamos fazendo uma palestra hoje sobre inovação. A gente tem uma visão sobre inovação. O século passado tinha uma visão sobre inovação e a gente precisa, nesse novo milênio, ter uma outra visão sobre inovação. Então, o convite, quero agradecer ao Antônio, que me convidou, a Berenice, a Lara, que se esforçaram para que a gente estivesse aqui, e a agência por estar aqui me convidando para fazer e apresentar o meu cenário. Então, eu tenho uma apresentação, essa apresentação aqui teoricamente estaria andando.
A apresentação já está no SlideShare, eu vou só apresentar o endereço para o pessoal que quiser e vou mandar para a Berenice e depois o pessoal pode receber a apresentação. Eu não vou seguir... Obrigado. É só... Tá ok, obrigado. Tá bom. Ok, então esse é o endereço. Eu não vou seguir a apresentação. A apresentação é só uma sistematização das ideias. Eu gosto de deixar fluir os pensamentos, porque a gente acaba fazendo uma palestra única e original para vocês. A gente viveu semana passada uma situação em que, há 5 anos atrás, talvez 3 anos atrás, se um ministro tivesse um apartamento num determinado prédio e tivesse feito apelos para um outro ministro para liberar aquele prédio, certamente os ministros não teriam caído como caíram na semana passada. Nós tivemos recentemente toda uma análise, todo um cálculo feito em relação à saída da Inglaterra da Comunidade Europeia. Depois nós tivemos cálculos que foram feitos em relação à avaliação sobre o acordo de paz na Colômbia. Depois nós tivemos uma avaliação feita em relação à eleição dos Estados Unidos. Todos os resultados, nós tivemos uma avaliação há algum tempo sobre o impeachment. E todos os resultados que a gente vem apresentando, todas as nossas fontes, todas as pessoas que diziam para a gente como é que as coisas iam se dar, os analistas, etc. Eles perderam a mão. O cálculo está com problema. E eu tenho feito um esforço muito grande, desde 2006, quando eu comecei realmente a dar aula e a entrar nessa história que a gente está chamando hoje de uberização, eu venho trabalhando com as organizações, dentro das organizações. Tive 2 anos na Petrobras, tive 1 ano no BNDES, tive 1 ano e meio na Dataprev, tive na NTT fazendo seminário, tive na Embrapa, tive na Natura, tive na Vale, sempre discutindo com as pessoas e tentando entender o que está acontecendo e o que as organizações têm que fazer para estar compatível com o atual milênio. Então, eu quero apresentar para vocês um cenário completamente diferente do que vocês estão acostumados. O nosso diagnóstico, que eu desenvolvi com os meus alunos, nós estamos vivendo hoje no mundo, o nome científico do que a gente está vivendo se chama, no meu laboratório, dentro da minha teoria, se chama revolução cognitiva descentralizadora disruptiva. Esse é o nome. Nós estamos vivendo hoje no mundo uma revolução cognitiva descentralizadora disruptiva. Sabe qual é o grande problema que nós estamos tendo? É que nós não temos conhecimento do que é uma revolução cognitiva. A gente está vivendo como se o preço estivesse subindo e a gente não tivesse a economia. É como se a gente estivesse vendo uma epidemia se alastrando na sociedade e a gente não tem a medicina. Nós não conseguimos entender o que está acontecendo porque nós não temos especialistas em revoluções cognitivas. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte: não é a primeira vez que acontece na sociedade uma revolução cognitiva. Uma revolução cognitiva é um fenômeno cíclico do ser humano. Nós já vivemos outras vezes outras revoluções cognitivas e isso nos permite entender com mais clareza o que está acontecendo e o que provavelmente vai acontecer no futuro. Nós tivemos, no passado, a passagem dos gestos para a oralidade, há 70 mil anos. Depois da oralidade para a escrita manuscrita, há cerca de 7 mil anos.
Depois nós tivemos a chegada da escrita impressa há 500 anos. Depois nós tivemos o fenômeno das mídias de massa no século passado. E nós estamos vivendo hoje uma nova revolução cognitiva digital. Toda vez que a gente modifica a mídia na sociedade, toda vez que a gente introduz uma nova mídia na sociedade, a sociedade muda profundamente. Quando nós tem um livro que eu sugiro a vocês, se vocês quiserem dar uma lida, chama Sapiens, a história, uma breve história do homem. Ele vai narrar as grandes mudanças que aconteceram no século há 70 mil anos, quando o ser humano era uma espécie nômade e começa a falar. Naquele momento a gente vai para as aldeias, a gente domestica os animais, a gente começa a criar agricultura e a oralidade permite que a gente sofistique a espécie e a gente então, a partir dali, a gente começa um processo novo de civilização. Então a gente poderia até dizer que, antes de falar, nós estamos vivendo uma espécie de civilização 1.0. E depois que nós começamos a falar, em que a gente introduziu a palavra, nós passamos para a civilização 2.0. E nós hoje, com a chegada do digital, estamos introduzindo uma nova civilização, que a gente pode chamar de civilização 3.0. Eu vou detalhar para vocês por que isso, como isso e para onde isso vai nos levar. Então, quando eu converso com as organizações, de maneira geral, e quando a gente começa a falar de inovação, tudo que vocês estão pensando em relação à inovação é o seguinte: o que a organização precisa fazer, o que os servidores precisam fazer, o que a gente vai fazer, como é que a gente vai trabalhar. Só que o mundo lá fora, ele não vai ser igual ao mundo de 5 anos atrás. A gente falou aqui de 13 anos. Daqui a 13 anos, o mundo estará mudado profundamente. Nós não começamos as mudanças. Essas mudanças que vocês estão assistindo é apenas o bebê dentro da barriga. O bebê não saiu da barriga ainda. E tudo que a gente está assistindo, a gente está chocado. Pessoas que a gente nunca imaginou estão presas. A gente vai para a rua, milhões de pessoas do dia para a noite. A gente vê manifestações. Você vê o presidente indo no domingo falar na televisão com medo das manifestações. Tudo isso é o início do processo. 5 minutos do primeiro tempo. Então, qual é o cenário que a gente começa a poder apresentar? Revoluções cognitivas, elas têm características próprias. A gente pode dizer que algo parecido com o que a gente está vivendo, parecido, não exatamente, não poderia dizer que é igual, não é, mas mais perto, quando nós introduzimos a prensa em 1450 na Alemanha, nós vivíamos sob o regime monárquico absolutista, o esquema de trabalho era a escravidão, nós tínhamos uma igreja totalitária em que todo mundo tinha que pensar exatamente igual ao que a igreja dizia. Nós estamos falando isso há 500 anos. Quando Gutenberg inventa a prensa, em 1450, as pessoas saem de uma centralização de mídia e vão para uma descentralização de mídia. Ideias que estavam controladas passam a ficar descontroladas. A inovação que era controlada pelas organizações tradicionais passam a ficar descontroladas. Em 1500, mais ou menos, nós temos a primeira manifestação política que introduz a sociedade moderna. Lutero, na Alemanha, usando fortemente a prensa, distribuindo as suas ideias através da prensa, consegue dividir a igreja, consegue traduzir a Bíblia para o alemão, consegue fazer uma nova interpretação da Bíblia, cria um novo paradigma em termos de religião. Ali começa a sociedade moderna. Ali nós começamos um processo que vai desaguar em 1350 anos depois,
com as revoluções, primeiro a inglesa, depois a americana e depois a francesa. Tudo isso é filho da chegada da prensa. Nós não estaríamos aqui fazendo esse seminário se nós não tivéssemos tido a escrita impressa. Foi a escrita impressa que permitiu que a gente acabasse com a escravidão. Foi a escrita impressa que permitiu que a gente pudesse criar o livre mercado. Foi a escrita impressa que permitiu que a gente pudesse criar a República. Nós somos filhos da escrita impressa. Só que os nossos filhos, os nossos netos, não mais serão netos, filhos da escrita impressa. Eles serão filhos da revolução digital em curso. Nós estamos vivendo, no meu diagnóstico, a maior revolução que o ser humano já passou. Ela só é comparada há 70 mil anos com a chegada de uma nova linguagem. E nós estamos introduzindo hoje uma nova linguagem. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: vocês podem fazer todas as inovações incrementais, radicais e disruptivas dentro da agência. Mas se vocês não tiverem um pé, compreender que nós estamos entrando num mundo fortemente disruptivo, a agência vai ficar muito desprotegida em relação às mudanças que estarão em curso. Aí vocês vão me perguntar, pô, beleza, a gente está vendo tudo isso aí, as coisas estão mudando realmente, mas por que agora? Por que a gente está mudando agora? E aí eu vou introduzir para vocês uma história que é a seguinte: existe uma diferença entre uma pessoa ser um profeta e um vidente e uma pessoa que procura desenvolver uma teoria na base da pesquisa. Toda vez que alguém chegar para vocês e começar a fazer 1000 previsões, é bom você perguntar para o pessoal que está fazendo previsão qual é a memória de cálculo. Qual é a memória de cálculo? Como é que você chegou a essas conclusões? Quais foram as mudanças que você teve que fazer de paradigma para chegar às conclusões que você chegou? Eu vou apresentar para vocês a minha memória de cálculo. Eu não vou chegar para vocês e dizer, o Nepô chegou lá em casa, um dia de manhã, acordou e disse que a gente está mudando, civilização 3.0, blá, 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 mimimi. Não, eu vou apresentar para você dados concretos e mostrar para vocês que a gente tem que fazer uma revisão muito profunda de como a gente pensa o ser humano. O ser humano não é o que a gente pensa que ele é. E a gente só vai entender a mudança que a gente está passando se a gente começar a entender o ser humano de uma outra maneira. Muita gente tem a vontade de fazer o seguinte: eu quero encaixar a minha teoria nos fatos que estão acontecendo. Mas é preciso fazer revisões nos paradigmas quando determinadas mudanças começam a acontecer, porque as mudanças que acontecem na sociedade não estão preocupadas com as nossas teorias. Elas acontecem independente das nossas teorias. Um vulcão pode estourar e todo mundo dizer que ele não pode estourar. Uma epidemia pode se expandir e todo mundo dizer que não vai se expandir. Um presidente pode ser eleito quando todo mundo diz que ele não vai ser eleito. Tudo isso acontece independente das teorias e o combinado. Muitas vezes eu pergunto para os meus alunos, o que é a realidade? E muitos dos meus alunos dizem assim, a realidade é o que nós combinamos. De certa forma, a realidade foi o que nós combinamos no século passado. Quando as mídias estavam controladas, quando as organizações controlavam a sociedade, e quando o futuro era mais ou menos previsível. Então, vou defender aqui a minha tese da seguinte maneira. Todo mundo aqui conhece a Prado Júnior? Primeira rua à esquerda de Copacabana, de quem entra pela Barata Ribeiro? Prado Júnior se caracteriza por uma rua que tem muito kitnet. No meu tempo de garoto, todo mundo tinha kitnet. Hoje não há mais kitnet. Existem estúdios ou lofts de artistas. Porque o cara não vai vender o kitnet, ele vai vender o estúdio, que é mais... Então, o cidadão está nesse kitnet, ou nesse estúdio,
sexta-feira à noite, pensando no fim de semana, o que ele vai fazer? Tem alguém aqui de Niterói, não? Niterói. Sozinha, só você. Não precisa ter vergonha de ser de Niterói, não, gente. Beleza. Então, o que acontece? O cidadão está lá na sexta-feira fazendo um programa, toca a campainha. Toca a campainha. Aí dá aquela sombra, ele vai ver, dá aquela sombra, não pode dizer que não está em casa. Chegam 6 parentes de Niterói para passar o fim de semana. O pessoal de Niterói não avisa que está chegando. Tá certo? Então, o que eu queria que vocês me ajudassem para a gente chegar aqui numa lógica sobre o que está acontecendo no mundo, eu queria que vocês me ajudassem na seguinte direção. Esse fim de semana, nesse kitnet, quais são os problemas que precisarão ser administrados nesse kitnet? Por favor, quem me ajuda? Vamos lá, banheiro. Banheiro, vou colocar aqui colchonete, vou botar espaço. E colchonete também vou botar logística. O que mais? Água, boa. Água, comida, conflito, ótimo. O que mais? Hein? Hã? Choro das crianças. Não sei como é que eu boto isso. Barulho, boa. Gastos, talvez seja despesas. O que mais? Mais 2 só. Horário. Horário eu acho que está um pouco em logística, né? Hã? Limpeza. Limpeza. Boa. Falta umzinho só. O que mais? Mais um. Hã? Organização e logística. Hã? Privacidade. Serve? Então, olha só, gente, a pergunta que eu quero fazer a vocês é a seguinte: se nesse kitnet chegarem os 6 parentes, necessariamente nós vamos ter que administrar esses problemas sem apelação, sem nenhum tipo de discussão. Sim ou não? Sim, tem lógica isso? Beleza. Então vamos ver. Eu vou sortear um livro aqui, ó, Tecnopolítica 3.0. Está rolando aí uma lista para o pessoal que quer participar do sorteio. Esse livro aqui. Está aí rolando uma lista aí. Que geralmente, às vezes, eu faço aqui nesse momento, me lembrei. Olha só. Quem chuta, quero ver, hein? Quem chuta quantas pessoas existiam no mundo em 1800, há 200 anos atrás? Quem chuta? Antônio não vale, que já fez aula comigo. No mundo. 1 bilhão. 1 bilhão, tá certo. 1 bilhão. Quantos nós somos hoje? 7 e pouco. Vou botar 7 para arredondar. Então, tá certo? Então, preste atenção, pessoal. Tem uma pessoa no kitnet, chegam 6 parentes. Vejam, se a gente fosse fazer uma análise dos problemas do mundo, nós estaríamos falando de banheiro / saneamento, espaço, logística, água, comida, conflito, barulho, despesas, limpeza e privacidade. Sim ou não? Existe uma coisa impressionante que nós não trabalhamos com a ideia e com a discussão sobre demografia. A demografia é considerada pela gente como uma coisa invisível. A gente acha que a demografia é uma coisa que está estabelecida na sociedade desde sempre. Então, quando a gente vai falar disso, eu quero apresentar para vocês um número que para mim é um número... Estou aqui brigando com esse controle. Isso aí. Olha só.
Esse aqui é o gráfico mundial do crescimento populacional. Dá uma observada, uma coisa muito interessante, que é o seguinte, ó, nós temos aqui um crescimento leve, a partir de 1400, depois nós vemos aqui em 1800, que, querendo ou não, nós consolidamos, a partir de 1800, as revoluções liberais, criando a República e o sistema de livre mercado, que permitiu a gente desenvolver revoluções científicas, revoluções na medicina, revoluções econômicas, a possibilidade de produzir comida cada vez melhor, a capacidade de poder desenvolver uma série de coisas. Em 1800 a 200 anos, nós demos um salto completamente inusitado no mundo. Nós saímos de 1800 e fomos para 7 bilhões de pessoas. Aí vocês vão falar, pô, isso aí é no mundo. Então vamos caminhar um pouco aqui para o nosso... Vamos caminhar um pouco aqui para o Brasil. Isso aí vai aparecer em praticamente todos os países, de alguma forma, crescendo um pouco mais, um pouco menos, principalmente no terceiro mundo, você vai encontrar um gráfico mais ou menos parecido com esse. Aqui, nós vamos estabelecer a República a partir de 1889, e aí a gente então tem um salto, e nós estamos falando aqui de 30 milhões de pessoas. 30 milhões de pessoas em 1900, mais ou menos quando meu avô nasceu, e nós estamos falando hoje no Brasil de 205, 210. Nós crescemos 7 vezes em 100 anos. O mundo cresceu 7 vezes em 200 anos. Aí você vai falar, bom, isso aí significa o quê? Isso em termos de complexidade básica, significa o seguinte, a complexidade do mundo em 1800, se a gente for medir por prato de comida, nós tínhamos que produzir em 1800, 3 bilhões de pratos de comida todos os dias. Porque esse número choca. 3 bilhões de pratos de comida todos os dias em 1800. Não é toda semana, todo mês. Todo dia que a gente acorda, o mundo, em 1800, tinha que produzir 3 bilhões de pratos de comida. Ah, mas tinha gente que comia 2 vezes, tinha gente que comia 1, tinha gente que comia 5. Não interessa, a média, 3 vezes. Hoje, a complexidade que nós estamos vivendo significa o seguinte, 21 bilhões de pratos de comida todos os dias. Isso é o que a gente poderia chamar de complexidade básica objetiva. Mas cada uma pessoa aqui dessa sala tem um pé de sapato diferente. Alguém pode ter igual. As pessoas têm óculos que as pessoas estão usando com graus diferentes, as pessoas usam camisas diferentes, as pessoas usam roupas diferentes, as pessoas usam relógios diferentes, as pessoas não gostam de azul, outros não gostam de vermelho. Isso tudo vai gerando complexidade. Uma pessoa que vem ao mundo tem uma complexidade objetiva e uma complexidade subjetiva. É por causa disso que vocês estão vendo aqui, que é um dado concreto, que nós estamos fazendo a revolução cognitiva. A revolução cognitiva vem resolver um problema de complexidade. Se nós não fizermos a revolução cognitiva e, na sequência, faremos uma revolução administrativa, nós não vamos conseguir superar as crises que nós estamos passando. A atual crise, que a gente está chamando de crise política, é uma crise administrativa. Nós não estamos conseguindo fiscalizar as organizações. Nós não estamos conseguindo fiscalizar os políticos. Nós não estamos conseguindo fiscalizar as universidades, a produção das ciências. Nós não estamos conseguindo fiscalizar praticamente nada. O nosso modelo de administração está obsoleto. Como o modelo de administração fica obsoleto? No momento que nós crescemos demograficamente,
Isso é a mudança que nós temos que entender da nossa espécie. Eu demorei bastante tempo para chegar a essas conclusões. É uma coisa que é simples de dizer, mas muito sofisticado do ponto de vista de pensar para chegar nessa conclusão. E eu quero apresentar para vocês uma forma diferente de pensar a nossa espécie, para vocês entenderem por que nós vamos mudar radicalmente a sociedade. Por que nós vamos uberizar tudo? Vamos uberizar os políticos, vamos dar estrelinha para político. Então, o que acontece? Toda espécie animal, seja ela qual for, a base de qualquer espécie animal, e nós somos uma espécie animal porque nós precisamos todo dia comer, a não ser que inventem amanhã uma revolução genética, e aí ninguém mais precisa comer e todo mundo comece a se alimentar de sol. Aí o pessoal, as meninas vão dizer, hoje eu não vou para a praia porque eu não quero ficar mais gordinha, né? Hoje vou ficar embaixo da barraca porque eu estou muito gordinha, porque eu não posso ficar tomando sol, senão eu vou engordar. Mas enquanto isso não acontecer, nós estamos trabalhando com esta realidade aqui, que é a realidade de todas as espécies. É o que eu chamei de triângulo da administração. Olha só que coisa interessante para a gente pensar o ser humano e para entender por que a ANS vai ter que mudar radicalmente a maneira de pensar e agir num futuro bastante próximo. Vamos pegar, por exemplo, uma alcateia de lobos. Os lobos têm uma complexidade demográfica específica. Os lobos têm uma complexidade demográfica específica. Os lobos não podem aumentar o tamanho da população de lobos. Então, quando eles vão aumentar a população, eles dividem o bando. Ou eles matam os mais velhos ou os mais novos. A complexidade demográfica e a administração da espécie dos lobos não permite aumento demográfico. Os lobos não podem passar de um número X de membros. Os elefantes não podem passar de um número X de membros. Por quê? Porque o triângulo da espécie, ele é um triângulo que foi construído na base da genética e na base do instinto. O ser humano não é assim. Por que nós vamos mudar radicalmente a sociedade? Porque o que aconteceu? Nós aumentamos a complexidade demográfica e aí o nosso modelo de administração, ele não é um modelo genético, ele é um modelo tecnocultural. Nós, quando a gente aumenta a população, nós estamos gerindo, vamos fazer a gestão, vamos estar grávidos de uma revolução cognitiva e depois de uma revolução administrativa. Nós precisamos dar um upgrade administrativo para poder continuar fazendo e poder sobreviver com qualidade dentro da nossa espécie. É assim que a gente funciona. A nossa espécie precisa, no momento que ela cresce em demografia, ela precisa reorganizar o modelo de administração. Então a gente começa com uma revolução na comunicação, foi o que aconteceu na chegada da oralidade, foi o que aconteceu na chegada da escrita manuscrita e foi o que aconteceu na chegada da escrita impressa. E é o que está acontecendo agora. E depois nós vamos fazer uma mudança na administração, no modelo de tomada de decisões. Então nós não estamos mudando. O Uber não é um novo modelo de negócios. O Uber é um novo modelo de administração da nossa espécie. A introdução do Uber, do Facebook, do Google, do Airbnb, do Mercado Livre, da estante virtual, essas novas empresas já não estão praticando o que nós conhecemos por gestão.
A gestão está entrando em processo de obsolescência. A gestão está acabando. Nós estamos começando o processo de finalização do que a gente chama de gestão. O Uber tem 30 mil motoristas e não tem nenhum gerente. A gente precisa olhar para o que está acontecendo para entender o seguinte: daqui para frente, vocês podem dizer assim, mas é o Uber que não tem gerente. É a Airbnb que não tem gerente. Isso nunca vai chegar nos outros setores. Vocês podem ter essa linha de conduta, não tem problema. Mas a gente tem que admitir que o que está acontecendo lá fora não é mais gestão. O motorista do Uber é avaliado por um consumidor, ele tem que ter 4.7 para ficar na plataforma e uma inteligência artificial. Se ele não tem 4.7 na plataforma, ele sai da plataforma. Isso é curadoria. Isso é um modelo de administração 3.0. Isso é a base da nova civilização. Como é que o Uber consegue fazer isso? E aí tem a característica dessa revolução cognitiva que a gente está passando. A revolução cognitiva que a gente está passando, ela é parecida com a revolução cognitiva de 70 mil anos. Por quê? Porque a revolução cognitiva que a gente está passando introduz na sociedade uma nova linguagem humana. Preste atenção, saímos dos gestos, fomos para a oralidade. Da oralidade, que a gente vai chamar de palavra, nós tivemos a palavra oral, a palavra escrita, manuscrita e a palavra escrita impressa. E aí a gente organizou todas as organizações em torno desse ambiente, da palavra. O gestor recebe uma palavra, recebe um bilhete escrito ou oral e despacha escrito ou oral. É assim que funciona. A tomada de decisão de todo mundo que é responsável por algum processo aqui dentro da ANS é um processo que tem que passar necessariamente pela oralidade ou pela escrita. A tomada de decisão, se não for feita desse jeito, não é uma tomada de decisão. Não é possível fazer assim, sem ser isso. O Uber não usa mais essa ferramenta. O Uber, o que ele faz? Ele, quando ele introduz a terceira linguagem, que é a linguagem dos cliques, a pessoa clicando, o consumidor toma a decisão através de uma inteligência artificial. Isto não é nada que a gente está acostumado. Isso, vocês podem... Várias pessoas questionam, depois isso não vai se espalhar, etc. Tal. Mas a gente tem que assumir o seguinte, o que está acontecendo lá fora não é mais um modelo de administração que a gente está acostumado. Isso vocês têm que admitir. Vocês podem dizer, isso nunca vai chegar na ANS. Tudo bem, é uma decisão que vocês podem tomar. Mas o que eu estou querendo alertar para vocês é o seguinte, existe hoje lá fora um novo modelo de administração muito mais sofisticado do que vocês estão usando. E todas as empresas que hoje estão no mercado, gerando valor e sendo locomotivas, estão aderindo para este modelo. A TV Globo valia R$50 numa bolsa de valores, digamos, fictícia, antes do Google, e hoje vale 15. Porque a TV Globo não fez inovação na direção da curadoria. A TV Globo fez inovação incremental, pensando uma empresa que gera conteúdo e vende aquele conteúdo, e aí ela fez algumas pequenas modificações, mas ela continua sendo uma empresa de gestão de conteúdo. Ela não conseguiu criar um YouTube. O Google já começa com o YouTube, e YouTube é curadoria. Cada um coloca o canal que quiser, esse canal é avaliado e sobe e desce conforme as demandas e conforme a relação. Então, quando vocês estão falando de inovação, vocês podem falar de todo tipo de inovação. A ANS tem milhares de processos para melhorar, tem milhares de coisas para fazer. Mas uma coisa que, nessa discussão que nós estamos fazendo aqui, abrindo o dia da inovação, eu quero alertar vocês para o seguinte, toda a inovação que vocês fizerem na gestão vai bater num muro diante do mundo que está vindo aí. Os nossos filhos não aguentam mais a escola que está trabalhando, que eles estão estudando.
É uma escola que tem a ver com papel, professor falando, prova escrita e texto. Nós vamos começar uma demanda muito forte por mudanças na educação, profundas, que não é introdução de novas tecnologias, é curadoria de ensino. Então, quando a gente olha para isso, aqui está a base da teoria que eu estou apresentando para vocês. O que eu estou dizendo para vocês é que o ser humano é uma tecnoespécie. A nossa tecnoespécie, quando cresce demograficamente, necessariamente precisa fazer uma revolução administrativa mais dia menos dia. Como é que nós fazemos revoluções administrativas? Nós introduzimos primeiro uma nova mídia, nós começamos a capacitar e dar poder para as pessoas, foi o que aconteceu na Revolução do papel impresso, as pessoas começam a ter poder e a partir daí elas começam a exigir mudanças na sociedade. Se vocês analisarem 1990, 2013, as manifestações, eu fiz uma palestra antes de 2013 e disse, nós estamos à beira de uma Revolução Francesa no Brasil. As pessoas riram na minha cara, antes de 2013. Porque foi isso que eu vi na chegada do papel impresso. As manifestações de 2013 foram manifestações uberizadoras. Por quê? Porque todos os analistas políticos procuraram comparar a manifestação de 2013 com o Fora Collor, com as diretas já, e foram tentando ver o que tinha. As pessoas que foram para as manifestações de 2013, a nova juventude, elas foram cada um com seu cartaz. Não queriam partido, não queriam sindicato, não queriam professores, não queriam palavras de ordem, não queriam carro de som. Isso é descentralização. Isso é distribuição. Isso é descontrole do modelo antigo e o recontrole de uma outra maneira. A manifestação de 2013, todo mundo disse, eles não têm pauta. A pauta não era conteúdo, era a forma. A grande novidade das manifestações de 2013 não foi o conteúdo. Não havia uma proposta. As pessoas querem uberizar o mundo. As pessoas não querem mais esse modelo. E os novos profissionais que chegam na ANS já vêm com essa cabeça uberizada. O McLuhan, que é um pensador canadense, ele tem uma frase que é famosa para o pessoal que conhece comunicação, que ele diz, o meio é a mensagem. E aí perguntaram para ele, o que é o meio e a mensagem? E ele diz, independente o canal que você está assistindo na televisão, a televisão está mudando a sua cabeça. Independente do que a garotada está dizendo nas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp, etc. Todas as ferramentas estão mudando a cabeça das novas gerações. Porque elas estão ficando menos hierarquizadas, mais horizontalizadas, com mais pressa, mais maduras, mais informadas, mais comparativas em termos de várias coisas, e tudo isso está formando a base da geração 3.0, da civilização 3.0. Então existe um conjunto de mudanças que vão acontecer no Brasil, na área política, principalmente de descentralização, de empoderamento do cidadão, que uma série de coisas que hoje fazem sentido, amanhã podem não fazer, tal como uma agência reguladora. Nós temos que estar preparados para essa mudança. Quando eu estive lá no BNDES, o pessoal disse, olha, Nepô, faz sentido esse cenário, mas nós não temos condições de ir adiante nisso. Tudo bem. O problema da ação depende. Você pode não querer agir, mas independente se você quiser agir ou não, o que está acontecendo lá fora não vai parar porque você não quer agir. É diferente, muita gente quando a gente fala isso, lembra um pouco aqueles processos assim, vamos implantar qualidade na empresa. Sistema de qualidade, Oceano Azul, gestão de conhecimento,
Aí tudo são coisas opcionais. A empresa diz, então tá, vamos fazer aqui, gestão da inovação. A empresa, tá bom, vamos fazer, não vamos fazer. As outras agências estão fazendo. Então vou fazer também. Quem é que está fazendo direito? Quanto é que custa? Qual é o seminário? Vamos mandar um pessoal para fazer um treinamento. Todos os movimentos de mudança da administração do século passado foram mudanças de administração de dentro para dentro. O que está acontecendo agora é que o consumidor está mudando. Outras organizações estão surgindo com outro modelo de administração. E vocês não têm como impedir que isso aconteça. E quanto mais tempo vocês deixarem que as coisas aconteçam lá fora desse jeito, mais vocês vão ficar à mercê das coisas que vão acontecer. Eu vou agora apresentar a parte final, vou apresentar o que eu sugiro que tem que ser feito, vou falar o exemplo do que a gente já trabalhou na Prefeitura do Rio, e aí a gente abre para as perguntas. Eu queria apresentar o vídeo, mas não entra com ele primeiro não, só bota ele no ponto. Olha só que coisa doida que está acontecendo. A gente pode dizer que o ser humano, na civilização 2.0, até esse milênio, nós fomos muito parecidos com os mamíferos. Mamíferos se organizam por ruídos. Quando os mamíferos se organizam por ruídos, eu preciso de um líder alfa para tomar a decisão a partir desses ruídos. É o que a gente estava fazendo na gestão. Então a gente pode dizer que até 7 bilhões de pessoas, a nossa espécie estava com um modelo de administração, um triângulo de administração, muito próximo dos mamíferos. E a gente agora vai ver como é que nós começamos a imitar as formigas no nosso modelo. As formigas não têm líder alfa. As formigas conseguem administrar uma complexidade muito maior porque matou o líder alfa. E nós estamos fazendo isso de uma maneira muito difícil, porque as outras revoluções cognitivas deram tempo para a gente se preparar. Para vocês terem uma noção, por exemplo, quer dizer, de 1450 até as revoluções liberais, nós tivemos 350 anos, várias gerações. Só que a gente não está tendo essa moleza. Nós estamos implantando a curadoria, você vê a chegada do Uber como foi, radical, uma mudança radical na cidade. E a gente está imitando as formigas. E o modelo que nós estamos criando, aos poucos, e é isso que a gente tem que imaginar, como é que vocês podem fazer isso, e entender que a gestão não vai resolver os problemas que vocês estão falando, a gestão não vai resolver essa crise política que a gente está falando, porque toda essa crise é uma crise civilizacional da obsolescência do modelo de administração. Aí vocês vão falar, então a gente está indo para a casa da mãe Joana 3.0, porque vai ficar uma bagunça isso. Vamos ver como é que as formigas trabalham e vamos ver se a gente não está começando e podendo fazer uma mudança na sociedade por causa do modelo da comunicação das formigas. Vamos lá. Vai andar aqui. As formigas, aqui é um exemplozinho, isso aqui é um laboratório, vai mostrar, as formigas elas se comunicam através de rastros químicos. Elas não conversam uma com as outras. Elas não têm líder alfa. Muita gente vai dizer, e a rainha das formigas? A rainha é mais ou menos como uma rainha da Inglaterra. Né? Eu ia falar igual a Dilma, mas não vou falar. Ela não apita. Ela não apita. Então, olha só. Aqui, com fogo, se perdeu os rastros químicos que existiam. E as formigas se perderam. Caiu a conexão. Elas estão batendo cabeça. Então, elas precisam, para que elas não tenham líder alfa, elas precisam de um sistema de rastro químico para que elas possam se organizar. Por que as formigas optaram por isso? Porque é muita formiga. Se tivesse um modelo de líder alfa, as formigas não sobreviveriam. Ou teriam que ser aquelas formigas, aquelas colônias de formigas isoladas, né?
Mas as formigas, quando vivem, como a gente vive, em grandes cidades, com bastante densidade e complexidade, com a bundinha dela, ela está indo num caminho e deixou um traçado. E ela está ali vendo um vídeo no YouTube. Tá certo? Quando ela voltar, ela viu que o vídeo é bom, olha o que ela vai fazer. Ela está curtindo o caminho. Ela foi dando um tracejado, vou ver o que está acontecendo e volta curtindo o caminho. Ela está curtindo o caminho. No momento que ela curte o caminho, ela avisa, sem falar para ninguém, todas as outras, que ali tem alguma coisa e todo mundo vai seguir. Ah lá, tem o WhatsApp também, mas... Vamos ver o modelo do Waze. O modelo do Waze é muito parecido com a comunicação das formigas, sem líder alfa, sem Genilson Araújo no helicóptero. Tá aí, ó. Cidade. Você tem cada pessoa, cada membro é um líder líquido, é um líder temporário. Viu a polícia? Ele passou a ser um cara importante. Ele deixa a marca. Ele está deixando o rastro. Ele não precisa avisar um líder alfa, ele não precisa telefonar para ninguém. Ele simplesmente, com o rastro dele, ele informa todo mundo o que está acontecendo. Esse é o novo modelo de administração. Nesse momento, esse cara, ele é um líder provisório até que a informação dele não seja mais válida. E aí tem todo um aparato logístico de cada tipo de pessoa, quanto tempo a pessoa tem na plataforma, o bonezinho que ela ganha, se ela é experiente, se não é. Tudo isso já é sofisticação da curadoria. Esse modelo é formiga. Isso tem a ver com complexidade. E esse é o novo modelo de administração da sociedade. O que é importante dizer? E eu vou dizer para vocês o seguinte, desde 2006, quando eu lancei meu livro Conhecimento em Rede, em 2006, eu não estava com essa visão que vocês estão vendo aqui. Em 2006, eu era o bobinho que queria implantar modelo de formiga para os tamanduás. Aí chegava com as minhas formigas para os tamanduás e falava, dá para tomar conta da formiga na sexta-feira? Segunda-feira eu chegava, ué, cadê as formigas? Aí o tamanduá, que formiga? Porque gestão come qualquer coisa, porque a gestão... E aí um dia, na data prévia, um garoto chegou para mim com uma pergunta escopeta. Pergunta escopeta, porque de vez em quando pinta essas perguntas escopeta, que você fica... Ele falou assim, pô, na boa. Quando ele falou na boa, eu senti que vinha uma granada, um lança-chamas. Isso que você está implantando aqui na data prévia, olha só, é mudança na comunicação ou é mudança nos processos? Naquele momento eu joguei meu livro fora. Porque eu percebi que não adianta mudar a comunicação, não adianta vocês quererem falar mais uns com os outros, não adianta você querer falar mais com o consumidor. O modelo de comunicação que a ANS usa hoje está obsoleto. Porque ele é resultado da gestão. Gestão e comunicação oral e escrita faz parte de um bloco. E eu tentava implantar um novo modelo nas organizações, que as pessoas ficam falando, vamos pegar esse mundo Facebook e botar dentro da empresa. Não funciona. O modelo que foi construído não é para conversar com o consumidor. Não é que a gente é malzinho porque faz isso, porque era assim. Não adiantava ligar para a prefeitura e dizer que o taxista não está funcionando, não adiantava ligar para a cooperativa e dizer que o taxista não estava funcionando. Foi aumentando o número de táxis, foi baixando a capacidade de fiscalização, chegamos ao limite da comunicação que a gente tinha, chegou ao limite da gestão. A crise é essa. Tudo que vocês fizerem em melhoria de comunicação vai esbarrar na questão da gestão. A gestão não foi feita para um consumidor tão ativo, tão participativo, com o mundo todo rápido. A gestão eu tenho um processo, aprendo, repito, todo mundo entra, aprende, repete e vai andando. É assim que o negócio funciona. A escola que a gente tem hoje é para isso. A criança vai para a sala de aula, tem uma aula, tem um professor, tem uma hora que ela entra, tem uma hora que ela sai, ela faz o dever dela e o professor é o dono da verdade. Ela vem para a empresa, vai repetir tudo isso. A gente foi formatado para esse mundo e não tem problema que foi. A gente chegou até aqui, conseguiu chegar a 7 bilhões. Mas a gente tem que entender que nós estamos vivendo uma ruptura. Nesse momento, daqui por diante,
Tudo que a gente fizer e tentar prolongar a gestão vai entrar em crise com a curadoria. Aí vocês vão falar, né, pô, eu já digo isso para vocês, então eu vou me suicidar. Se isso fosse suicidar, não boto o meu nome no bolso. Assisti uma palestra do Nepô, senão acabou o meu mercado. Não bote a palestra no nome. Me suicidei porque chegou o mundo, não estou preparado. Está tudo certo. Hoje já está perto para me aposentar, ainda bem que eu estou saindo, tudo bem. Hoje em dia nem a aposentadoria mais está se garantindo, né? Então, aí vocês vão me perguntar, né, pô, como é que a gente sai dessa sinuca de bico? Porque tudo que eu estudei, isso que é uma coisa importante, eu não estudei para ficar falando que é legal civilização. Todo o meu problema foi como eu ajudo as organizações. Então eu introduzi uma coisa que a gente conhece, inovação incremental, inovação disruptiva, radical, inovação disruptiva. Tem 3 inovações. A gente precisa criar uma 4ª inovação. Chama inovação migratória. É a consciência da organização, que nós estamos vivendo, entrando numa nova civilização, e a organização assume estrategicamente que vai experimentar esse modelo. E o mais difícil de tudo é o seguinte: a curadoria não é continuidade da gestão. A semente da gestão é tomate. A semente da curadoria é kiwi. Eu já tentei, juro para vocês que eu tentei. Planta tomate, fica rezando na frente do pé. Não nasce kiwi. Nasce tomate. Por incrível que pareça, é um negócio incrível. Tu planta tomate, nasce tomate. Plantar kiwi. Então, qual é a minha recomendação? E a gente fez essa experiência na prefeitura. Criar um laboratório fora da organização para experimentar a curadoria. Um ambiente de inovação de curadoria para que se experimente esse novo modelo. Esse novo modelo vai se fazer com projetos pilotos para a gente poder resolver problemas que hoje não se consegue resolver com o modelo atual. Vou dar um paradoxo para vocês que a gente viveu na Prefeitura do Rio, que é um paradoxo que não tem saída se não for implantando a curadoria. No Rio de Janeiro, na cidade que vocês vivem, que cresceu de 800 mil para 6,4 milhões em 100 anos também, nós crescemos 8 vezes no Rio de Janeiro, nós temos hoje 10 mil ônibus e 40 fiscais para fiscalizar 10 mil ônibus. Esse é um paradoxo. Como resolve esse problema? Vai aumentar os fiscais? Vai terminar com os ônibus? Como é que resolve esse problema? Então, como é que vai se resolver esse problema? Vai se colocar aplicativo na mão de todos os passageiros. Nós cantamos essa peça há 3 anos dizendo, vai haver um prefeito que vai chegar provavelmente no Rio de Janeiro na próxima eleição e vai falar em uberizar a cidade. Isso a gente começou a falar no laboratório. Porque parece lógico que tem que uberizar a cidade, em vez de você ter 40 fiscais, você passa a ter 2 milhões de fiscais. Agora, como é que é? Aí vocês falam, né? Pô, então o que é uberizar exatamente? Uberizar é o seguinte, o motorista do ônibus tem que ter medo do passageiro. É isso, basicamente, o que é uberizar. Não adianta botar aplicativo, como já se fez aqui no Rio, que é caixinha de sugestões de que o pessoal acha dos motoristas. Isso não é uberizar. Isso é caixinha de sugestões usando aplicativo. Uberizar é você criar uma inteligência artificial e o consumidor, quando clicar, ele está participando da decisão. Eu vou dizer uma coisa tão grave para vocês, e aconteceu durante esse processo que a gente estava discutindo na prefeitura, um motorista brigou com um passageiro. O motorista já tinha reclamação que era nervoso. O passageiro parece que também era muito nervoso. Brigaram na Ilha do Governador. O ônibus caiu do viaduto. Morreram 10 pessoas. Certamente aquele motorista já teve tido reclamação na prefeitura e a prefeitura, com seus 40 fiscais, nada pôde fazer. Esse é o impasse civilizacional. O Rio de Janeiro cresceu tremendamente e o modelo de gestão da prefeitura não consegue mais fiscalizar esse número de ônibus. Ponto. Não tem dinheiro para colocar 4 mil fiscais e se botar 4 mil fiscais, não vai resolver o problema. Vai ter que uberizar.
Então, a uberização é a saída civilizacional que nós estamos encontrando. É poder para o cidadão, inteligência artificial, avaliação de como é que isso, de cada pessoa que está prestando serviço, e aí a gente começa a entrar no mundo sem carteira assinada. Da mesma maneira que a gente matou a escravidão com a chegada da prensa, nós iremos matar a carteira assinada. Porque não se pode ter carteira assinada no momento que o cara não está atendendo bem o consumidor. Esse mundo vai pedir isso. Então a tendência que nós vamos ter é essa. Bom. Perguntas? Alguém tem um tempo aí para saber quanto tempo? Antônio, sabe? Por favor. Ninguém quer perguntar nada? Está todo mundo satisfeito? Aqui, depois aqui. Fala. Bom dia, obrigado. Eu me pergunto o seguinte, fazendo um paralelo com o que você disse, a gestão hoje, como é feito, seria então uma gestão de mão de obra e o home office e a curadoria de resultados? Não, a gestão, a base da gestão, todo modelo de civilização de todas as espécies está aqui, ó, tomada de decisão. A gestão tem um modelo de tomada de decisão. Qual é o modelo de tomada de decisão da gestão? Eu falo para um gestor e o gestor decide. Eu falo com o gestor oral ou escrito e ele decide oral ou escrito. Ele despacha pelo telefone ou despacha por um papel. Eu preciso desse gestor porque ele não tem uma pessoa que consiga interpretar ruídos oral e escrito de forma a poder resolver o problema. Quando eu falo de curadoria, a gente continua tendo tomada de decisões, que é o modelo que a gente está vendo no Uber. Só que a tomada de decisão não passa mais por um gestor. Não preciso mais de um gerente. Essa é a novidade da curadoria. Eu fiz uma entrevista na Época Negócio, top 15 da Época Negócio ano passado, que eu disse que ia acabar o gerente, tive que botar um boné e um óculos escuro. E aí o pessoal dizia, não pode acabar com o gerente. Eu falei, não estou falando que vai acabar o gerente na gestão. Se acabar o gerente na gestão, a sociedade vai para o buraco. Eu não estou falando isso. Eu estou falando o seguinte, eu como cenarista, o que eu estou vendo para frente é novas organizações com um novo modelo de administração que não precisam mais de gerentes. Ah, mas o Uber tem um gerente. O Uber tem um gerente. Tem 3. Mas com 30 mil motoristas, se fosse o modelo anterior, deveria ter pelo menos uns 100. E não tem. Fala. Então, obrigada pela palestra, achei super interessante. Há 3 semanas atrás, eu estava num evento no Chile e teve uma apresentação de uma da chefe de experiência do usuário do Uber. Ela fez uma apresentação super interessante, falando exatamente disso, né? Assim, do papel transformador do Uber na sociedade, como um todo, né? Como um modelo. E alguém na plateia fez uma pergunta para ela que eu gostaria de fazer para você. Uma das principais críticas ao Uber é justamente esse cenário de precarização do trabalho, né? A gente tem vários casos de pessoas que trabalham no Uber, trabalhando 10, 12 horas, isso gera um risco, né? Eu acho que para todo mundo que está envolvido, eu queria que você falasse um pouco sobre esse aspecto da desregulamentação, né? Nesse processo de uberização. É isso que eu acho. Bom, eu tenho, desde que entraram os aplicativos, eu tenho um canal no YouTube, eu tenho entrevistado taxistas e agora motoristas do Uber. Tenho já alguns, já entrevistei inclusive o presidente da Cabify, que é o novo... A Cabify, não sei se vocês conhecem, entrou eu, entrevistei eles,
Se vocês quiserem baixar o aplicativo do Cabify e botar Nepo, tem R$20 de desconto que eles fizeram essa promoção. Então é só botar Nepo lá que vocês... Então eu entrevistei eles, eu entrevistei a Cabify, entrevistei as pessoas. Então o que acontece aí é o seguinte. O Uber, o Airbnb, o Mercado Livre, estão ainda, na minha opinião, numa chamada curadoria primitiva. Não vai continuar desse jeito. Essa é a primeira coisa. Isso é uma coisa. A segunda coisa, que é o seguinte, o grande movimento político que vai haver no novo século não é um movimento nem em defesa dos trabalhadores, nem em defesa dos empresários. O grande movimento político que vai surgir, que já está forte, mas não tem esse nome, é um movimento em defesa do consumidor, que é a maioria das pessoas. Tudo que for a favor do consumidor, as pessoas vão levar adiante. Então, a discussão é, o que é melhor para o consumidor nesse processo todo? Qual é o critério do consumidor? O que a gente vai garantir no Uber? E foi uma discussão interessante sobre o Uber. Eu acredito muito no mercado se autorregulando. Aí eu estou pensando assim, o pessoal reclamando do Uber, não sei do quê. Daqui a pouco eu entro no YouTube e tem o Marlon do Uber. Você conhece o Marlon do Uber? O Marlon do Uber é um motorista do Uber que está há 1 ano fazendo um canal no YouTube, aprendeu uma série de coisas, e o Marlon do Uber está dando aula para os motoristas do Uber, ganha dinheiro, como melhorar a sua performance no Uber. Reduzir o número de horas que você trabalha e melhorar. Né? Se você me perguntar como tendência, vocês já ouviram falar de blockchain? Blockchain é Bitcoin. Bitcoin é uma moeda descentralizada. As pessoas estão criando uma moeda, e essa ideia da moeda descentralizada também tem a ver com revoluções cognitivas, porque a revolução cognitiva que nós tivemos do papel impresso permitiu a gente criar a cédula impressa. Não existia cédula impressa, era só moeda. O blockchain tem um conceito, que é um conceito difícil da gente entender, porque foge completamente do que a gente está acostumado. Mas a ideia do blockchain é que você não tem banco central. Você não tem emissor de moeda. É tudo organizado de maneira descentralizada, mais ou menos parecido com hoje que é o torrent, ou que era antigamente o Napster. É descentralizado. Então existe uma tendência forte. A ideia das plataformas tipo Uber, que é a primeira fase da curadoria, na minha opinião, a gente vai ter uma tendência de criar uma espécie de blockchain desse tipo de coisa. Então, em vez de você ter uma plataforma Uber, você vai ter um motorista, você vai avaliar aquele motorista e de uma maneira descentralizada as coisas vão funcionar. Não vai ser esse modelo. Os motoristas hoje estão reclamando muito, e eu acho que eles têm razão, que estão dizendo o seguinte, o Uber é todo descentralizado, mas todas as decisões são centralizadas. Então é como se a gente estivesse vivendo uma semi-curadoria. Então, fez a curadoria da parte de baixo, mas o modelo em cima não está ainda trabalhando. Então a gente tem que ver a coisa um pouco na direção. Alguém mais? Eu não sei, fala. Em termos de horário, eu não sei, me avisem como é que está. Quantos minutos eu tenho? 5? 10? Tá, vai. Pegando um pouquinho o gancho do que você acabou de falar, de que forma as questões legais, se tratando de entidade pública, de que forma as questões legais podem interferir ou até influenciar a parte desse desenvolvimento desse projeto? Porque temos as questões legais, as questões orçamentárias e até uma visão, como você acabou de colocar, de você ter uma centralização num determinado ponto que não vai atingir, né, que você não consegue subir. Como que isso pode ser visto de uma forma diferente na administração pública? Olha só, vamos pegar, e aí o que eu quero deixar sempre claro é o seguinte, às vezes as pessoas falam assim, Nepo, eu não sinto isso que você está falando. Eu também não sinto isso. Eu não estou sentindo isso, eu estou analisando, comparando com o passado. Quando nós introduzimos a prensa em 1450, o mundo estava totalmente diferente. Era uma igreja totalitária, era uma monarquia absoluta, o regime quase majoritário era a escravidão, existiam todas as leis
que tinham a ver com aquele modelo. No momento que a gente introduz o Uber, você vê que tem um caos legal nesse processo. E, por exemplo, o prefeito diz assim, eu vou proibir o Uber na cidade. Como que ele vai proibir o Uber? Como é que ele vai, objetivamente, proibir o Uber? Você está dentro de um carro de Uber, o cara para numa blitz. Você é Uber? O cara fala, não, esse aqui é meu primo. Isso aqui é o Gustavo, eu sou o Carlos, ele é meu primo, estou andando aqui atrás porque eu sou um cara elegante. Acabou. Como é que o cara vai provar que o cara é Uber? Então, se você não consegue fiscalizar, como é que você vai proibir? Então, é uma coisa que a fiscalização é mais ou menos o que aconteceu com o Napster. E eles tiveram que mudar toda a legislação de CDs para que as pessoas pudessem comprar um CD. A legislação, da mesma maneira que eu acho que a escola, ela vem depois das mudanças. Claro que as pessoas se agarram à legislação dizendo, não pode mudar isso porque tem uma legislação. Só que a legislação, ela vai ter que se adaptar às mudanças que são maiores na sociedade. Uma mudança com o jeito que a gente está passando, uma revolução cognitiva e uma revolução administrativa, elas são superiores às leis, porque elas vão se colocando na sociedade. Depois da sociedade, que a gente vai viver agora, começar a se ajustar legalmente às organizações e tal. O que eu tenho sugerido para as organizações é que faça isso de uma maneira consciente. Não coloque a cabeça debaixo do travesseiro. Não fique debaixo da cama. Assuma que o mundo está mudando e tome alguma atitude. E eu digo, as pessoas falam, vamos fazer então inovação. Não é inovação, nem disruptiva. É inovação migratória. É entender que nós estamos indo para um novo modelo de administração. A pessoa pode dizer, não, mas é isso que está acontecendo. Eu tive na NTT, a ideia de fiscalizar toda a área de transporte da NTT com aplicativo é um primeiro passo nessa direção que o laboratório que a gente criou lá começou a pensar em fazer. Então a gente tem que fazer etapas para a gente poder caminhar nessa direção. As pessoas, por exemplo, os bancos, a cooperativa de táxi, os taxistas, os próprios políticos, quando eles estão tentando armar para não serem pegos pela Lava Jato. Eles querem mudar a lei para manter determinados privilégios, uma república que vivia sobre um regime de sombra. O Sérgio Cabral, ele me chamou muita atenção bem antes dessa história da prisão dele, quando saiu a matéria que ele estava usando o helicóptero e levando a babá, não sei do que, papá. Eu pessoalmente não via problema. Eu que tive filho, sei que babá faz parte da família. Onde o filho vai, a babá vai junto. Então o problema não era ele levar a babá no helicóptero, mas ele não teve uma justificativa. Ele falou assim, eu não preciso justificar nada, porque ninguém vai saber que ela está indo. Porque eu controlo a mídia, porque eu estou na sombra. A sociedade não vê o que eu estou fazendo. E a sociedade hoje, com o WhatsApp, com o Facebook, está todo mundo ligado o tempo todo, todo mundo está sabendo de tudo. Essa é a primeira fase da revolução cognitiva. Não se iludam que ela termina aí. Ela começa aí. As pessoas vão amadurecendo. Uma coisa interessante que as pessoas criticam, Facebook, isso também a gente vai ver no passado, a coisa mais, e aí tem a ver com o McLuhan, a coisa mais importante do Facebook não é o que as pessoas dizem, é as pessoas estarem juntos o tempo todo. A coisa mais importante do WhatsApp não é o que você diz no WhatsApp, é você se sentir protegido dentro de uma comunidade. Antes a gente estava na televisão, todo mundo se sentia isolado. Criou uma espécie de tecido social hoje que você tem uma rede de pessoas que você se comunica o tempo todo, você se sente mais protegido. E a partir daí você começa a fazer determinadas reivindicações que quando você estava isolado, você falava, eu estou sentindo isso, mas ninguém está sentindo. Aí você começa a ver que todo mundo está sentindo aquilo. E aí aquilo começa a reverberar. Então, uma das características fortes da mudança que a gente teve, da passagem da monarquia para a república, foi que as pessoas começaram a escrever carta, que era o WhatsApp da época. As pessoas saíram das aldeias. As pessoas começaram a ganhar autonomia de mídia. Não teria república sem autonomia de mídia. Porque a gente deixa o rei e passa a eleger o rei, que é o modelo atual. Só que os nossos antigos nobres, que passaram a ser parlamentares, voltaram a ser nobres. E aí tem uma coisa que eu acho que é importante, que eu não disse, mas eu acho fundamental, é entender o século passado.
As pessoas dizem, o capitalismo está em crise, a república está em crise, o ser humano está em crise, a gente não está religioso, a gente perdeu a moral, a gente perdeu a ética. O que acontece é o seguinte, quando a gente aumenta a população, todas as organizações, se elas não têm mídia para descentralizar, elas centralizam mídia. Elas centralizam. As organizações ficam centralizadas. O século passado foi um século centralizador. Comunismo, nazismo, mercantilismo, tudo foi na direção da centralização. E isso faz com que as organizações vivam uma coisa que eu chamo de corporativismo tóxico. Elas passam a resolver o seu próprio problema e não mais o problema da sociedade. É o que está acontecendo em todas as áreas. Na academia, você não tem gente produzindo para a sociedade, está produzindo para si mesmo. Os políticos, né? As organizações de maneira geral. O que a gente está fazendo com os taxistas, a gente vai fazer na sociedade toda. A sociedade vai recontrolar as organizações através de um novo ambiente em que ela consegue fiscalizar as organizações. É uma saída sistêmica nossa, para a gente poder resolver a crise que a gente está passando. Última pergunta, e eu vou sortear o livro. Quem quer fazer? Fala. Professor, desculpe interromper. Pelo adiantar na hora, realmente haverá uma última pergunta, né, que vem da parte da comunicação social. Da comunicação, e eu agradeceria os senhores a sua compreensão e que procurassem o professor após a palestra para outros esclarecimentos. Por favor. Professor, nós temos na ANS uma intranet já bem moderna, evoluída e premiada, em que as pessoas podem comentar, compartilhar, curtir. Todos os funcionários têm acesso a ela e podem contribuir com o conteúdo, criar comunidades, etc. O senhor vislumbra de que, qual o papel da comunicação social nessa uberização da organização e de que forma a comunicação social e a comunicação interna podem contribuir no processo de uberização da organização? Essa foi uma situação que eu quebrei muito a cabeça, porque o que acontece? A gente acha que, quando a gente começou a ver a internet, o que a gente imaginou? As organizações estão aqui, existe um novo ambiente de comunicação lá fora, e eu trago esse novo ambiente de comunicação para dentro da organização. Eu tentei fazer isso. O que eu aprendi nesse processo? Que o modelo administrativo da organização, ele está dentro do modelo de comunicação. O modelo de comunicação é maior do que o modelo de administração. Quem define o modelo de administração não é a administração que define a comunicação, é a comunicação que é praticada pela sociedade que define o modelo de comunicação. Se você fizer uma intranet, ok. Se todo mundo começar a conversar, ok. Ótimo. Isso é inovação incremental. A crise que a gente tem é o seguinte, este modelo de comunicação que precisa de um gestor e de um gerente está em crise. Por mais que as pessoas queiram participar, colaborar, quem toma a decisão é o gestor. Então você esbarra num determinado tipo de coisa. Então, qual é a ideia aqui da palestra? A palestra aqui é uma palestra para dizer assim, isso que o Nepô está falando é o quê? Semana que vem a gente... Não, o que eu estou dizendo é o seguinte, vocês querem pensar em inovação? Bacana. Quer pensar em inovação? Legal. A ANS tem muito para mudar, muito para crescer, para fazer coisas bacanas? Beleza. Vamos fazer inovação incremental, radical, disruptiva? Beleza. Ótimo. Você está dizendo para você não fazer? Não, estou falando façam. Mas alguém tem que estar dentro da ANS, um grupo pequeno tem que estar dentro da ANS, antenado dizendo o seguinte, mas eu preciso botar um pé nesse novo mundo. Essas mudanças todas que eu estou fazendo têm uma data de validade. Se o mundo acelerar do jeito que está acelerando e as mudanças acontecerem do jeito que está acontecendo, eu estarei mais preparado se eu estiver antenado com esse novo mundo. Não se iludir de que problemas, inovações incrementais na gestão vão resolver. Isso é a minha percepção, depois de estudar esse tempo todo. Não quer dizer que eu estou com a verdade. Não quer dizer absolutamente não. Pode ser que eu esteja totalmente enganado. Mas eu estou hoje com a minha certeza provisória de que tem argumentos sólidos para dizer para vocês, tomem cuidado, porque o mundo está mudando radicalmente e vocês têm que se preparar para esse novo mundo e não é fazendo mudanças incrementais. Vamos fazer o sorteio para a gente fechar.
Então, olha só, eu estou precisando, Alexandre, um número de 1, vamos ver aqui, 18, 19, Alexandre, um número de 1 a 20. 18. Beleza. 1 ou 2? 2. Então, Juliana Costa. Quem é Juliana Costa? Parabéns. Uma salva de palmas. Parabéns. Obrigado. Gente, muito obrigado.